Eu sou Jefferson Quirino, sou carioca, tenho 33 anos, sou pai da Sofia e hoje lidero a Favela Radical. A minha história de vida ela foi totalmente influenciada pela atmosfera e o impacto que o território onde eu nasci e fui criado tem na vida das pessoas que nascem aqui dentro. Durante muito tempo eu fiz parte das estatísticas negativas registradas aqui dentro da minha comunidade e hoje eu posso afirmar que eu sou uma pessoa que não acredita em segundas chances. Eu acredito que devemos dar quantas chances forem necessárias para transformarmos uma vida humana. Hoje eu lidero o Favela Radical, um projeto social onde temos a crença que podemos utilizar os esportes radicais, a tecnologia e a cultura como ferramenta de transformação social. Hoje atendemos aproximadamente 200 jovens e adultos e crianças dentro da nossa comunidade em atividades como surf, escalada, robótica, skate, programação e cultura, que é a Zumba. E também temos um programa de formação socioemocional. Eu conheci a Ilza e a Mari nessa jornada empreendedora que nos trouxe até aqui e acredito que esse tipo de conexão é o que vai fazer com que o nosso foguete decole e não dê ré. Maravilhoso. Bom, gente, é um privilégio poder apresentar vocês a esses amigos, colaboradores e mentes brilhantes. A gente, quando começou a falar sobre o que a gente queria falar aqui nessa mesa, veio muito dessa explosão, né, da palavra propósito. Ela explodiu e as pessoas, empresas, organizações, parece que está todo mundo correndo atrás do seu. E aí a gente ficou com vontade de levar a ideia de propósito para outro patamar, né? Da minha perspectiva, meu domínio de trabalho, que são as tendências de comportamento, né, a gente vem percebendo a necessidade e a energia em volta de mobilizações coletivas que estejam pautadas num impacto social positivo, né? Então, uma busca das pessoas dentro dessa loucura do propósito de dar mais significado ao nosso entorno. Porque a palavra propósito, ela incorpora a ideia de objetivo, de razão, de função e determinação. Só que a gente acredita, nós três aqui, em todos os papos que a gente teve, que o que faz sentido é realmente acionar isso de uma forma coletiva para que a gente possa, de verdade, solucionar desafios sociais do presente e principalmente do futuro. De tanto falar em empatia, a gente está entendendo que são as comunidades proativas e criativas que norteiam o compromisso e as dinâmicas de mudança. A gente precisa aprender a compartilhar as experiências, escutar os outros, para a gente poder criar laços fortes e promover uma comunidade de verdade inclusiva e para a gente poder efetivamente repensar e recriar estruturas e sistemas. Então, para introduzir aqui umas perguntas e umas provocações que eu quero fazer para essa dupla, eu queria dividir com vocês uma das muitas coisas que eu aprendi no último livro do chamado Pai da Neurobiologia Vegetal, o italiano Stefano Mancuso, no livro dele, A Planta do Mundo. E o que eu achei muito interessante é que o autor ele conta que a colaboração ela é inata para mais de 80% das espécies vivas, que são as plantas. E ele coloca assim o quadro da Mariana, que me perdoe, que porque a gente e que como a gente escolheu, né, essa luta competitiva, esse sistema da sobrevivência, né, um pelo outro, a gente entende que percebendo pela perspectiva do Mancuso, a gente define a existência em cima de 0,3% da Terra, ou seja, o comportamento dos animais. E ao contrário do que parece, todas as plantas elas estão interconectadas, elas tomam conta uma das outras, elas inclusive se organizam para cuidar e suprir as necessidades de suas irmãs mais frágeis ou comprometidas. E segundo o autor, os estudos das plantas ainda estão marginalizados e precisam de uma validação para serem levados em consideração. Então hoje eu queria propor que todos nós aqui virássemos a chave e tentássemos pensar um pouco mais como as plantas, que apoiam todas as suas voltas, sempre certas de que a união não faz só a força, mas ela faz a evolução. Então, eu queria começar do começo. Mari, conta pra gente o que são os negócios de impacto e qual é o potencial de transformação que eles trazem ao mercado? Por favor. Boa.
Raiz, então, vou roubar uma frase que eu uso muito, que é do Guilherme Leal da Natura, que eu acho que ele explica de um jeito simplório e importante o que são os negócios de impacto, né? Ele fala que a geração dele, né, foi criada para ter um trabalho, fazer um negócio, se o negócio der certo, crescer, ganhar dinheiro, e aí quando ganhar dinheiro, abrir um instituto, uma fundação para resolver um problema social ou ambiental que deixou para trás nesse processo. E que, por sorte, as novas gerações nasceram com o universo do empreendedorismo social, já resolvendo o problema junto com o negócio ou com o empreendimento. Então, assim, de uma forma simples, isso são os negócios de impacto. Tecnicamente falando, assim, a gente tem um estudo, inclusive, que a Pipe realizou, que chama O que são negócios de impacto, que a gente ouviu os investidores e intermediários do setor, para entender como é que eles se posicionam, e tem 4 critérios. Um é a intencionalidade, é um negócio que tem a intenção de resolver um problema social e ambiental no mundo. Ele olha para o mundo e fala: o que eu vou resolver aqui para esse lugar ser melhor? Né? Em vez de ele nascer com a intencionalidade de, enfim, ganhar dinheiro, resolver um problema que não necessariamente é de impacto, ele olha para um problema social e ou ambiental e fala: eu vou resolver isso aqui. Então, isso é intencionalidade. Outro critério que é super importante é que ele tem no centro do negócio, né, no core business que a gente fala, essa solução. Então, não é aquela coisa que o Guilherme cita de um instituto por fora que vai resolver o problema. Não, o meu negócio, no meu core business, o que eu vendo, meu produto, o meu serviço, gera impacto positivo para o mundo. Outro critério é exatamente o negócio, é ele ter renda, ele ser sustentável, somando aí ao universo das institutos e fundações, das ONGs que não precisam ter lucro. Aqui não, a gente está trazendo uma ferramenta de mercado que gera lucro em cima de resolver um problema social, a gente junta essas duas forças. E por último, obviamente, assim como mede negócio e você sabe lá se tem dinheiro, se estou quebrado, está funcionando, você precisa medir impacto. Então, você precisa provar que a sua solução gera impacto positivo. Senão, como é que a gente vai ter certeza que você está fazendo o que você se comprometeu, né? O propósito que você levou para o coletivo por meio da sua ideia de negócio. Então, isso para a gente é o negócio de impacto que tem crescido muito no Brasil e a gente está muito feliz de ver esse movimento cada vez mais forte. Respondida? Ou seja, pipe.social, vocês vão encontrar mais detalhes e, além de tudo, descobrir quais são os negócios de impacto mais legais do Brasil agora, né? Então, eu acho que isso vale a pena. A Pipe Social é uma vitrine, a gente está com... Boa. A gente está com quase 5 mil cadastros na plataforma de negócios e a gente tem um mapa nacional de negócios de impacto, vale lá conferir. E para quem quiser ver os estudos e entender, chama pipelab.com.br, labo de laboratório, que a gente bota ali, tem mais de 20 estudos que a gente faz de mercados positivos, de impacto positivo, que vale conhecer. Então, gente, desde que eu conheci a Mari, eu me encantei pela ideia de que a gente podia unir o útil com o agradável e que tinha nome para isso e que tem método e que a gente pode começar a abrir empresas que não só gerem renda e emprego, mas muito mais do que isso, né? E aí, conversando com o Jeff, que me ensina muito sobre o dia a dia, sobre o que isso significa, a vontade que a gente precisa ter para estar nesse corre todo, ele me explicou que tinha uma diferença entre empreendedor social e líder social. E aí eu fiquei morrendo de vontade que você dividisse aqui qual é a diferença e qual é a definição disso pela sua perspectiva. E talvez trazer um pouco mais de luz aí para a galera. Nossa, Isa, cara, bem legal você trazer essa pergunta, porque essa é uma discussão que vem se tornando cada vez mais presente, né, nas rodas de conversas. E a palavra empreendedor social hoje está muito conhecida, né? E aí a diferença, cara, é que o líder social ele está liderando, está fazendo ali algo na ponta, né? Está mais executando, né? E o empreendedor social ele está tendo uma visão mais estratégica, né? Ele está mais naquela posição de criação e de formação de rede, com um olhar mais sistêmico para a coisa. Um exemplo claro que a gente dá do empreendedor social e do líder social é que os dois acabam atuando junto. Um exemplo básico disso é um professor dentro de uma organização, ele é um líder social, ele está liderando ali o processo de transformação da vida daqueles alunos ali no ato da oficina. E o empreendedor social, o gestor daquela organização, ele
teve o seu momento disruptivo e entendeu que apenas esse processo de atendimento ali na ponta ele não é o suficiente para a gente causar um impacto tão transformador e tão completo na vida daqueles jovens. Então, ou seja, o empreendedor social ele está se conectando, ele está criando novos negócios para gerar renda e sustentabilidade financeira para o projeto. Ele está criando estratégias que possam fazer com que a operação que eles fazem seja uma engrenagem que gire com uma velocidade mais bacana. Ele está criando estratégias e sistematizando o projeto para que ele possa emitir relatórios, para que ele possa criar rede de parceiros que apoiem o projeto e que também apoiem financeiramente, mas também com metodologia. Então, assim, a divisão ela veio para mostrar que o terceiro setor ele começou a profissionalizar os negócios sociais. O terceiro setor agora teve uma mudança de ótica que faz com que a gente enxergue os projetos sociais como algo que vai transformar a vida dessas pessoas e dar a elas, além de uma nova perspectiva de vida, um empoderamento e iniciativas de conteúdo para que elas acessem outros espaços também. Então, é sobre essa diferença de olhar e atuação que está aí essa questão do líder social e do empreendedor social. Não, eu acho isso muito bacana, porque uma das coisas que eu falo muito sobre o que a gente talvez está entendendo e está desenvolvendo cada vez mais hoje em dia é essa ideia de que desfazer-se um pouco de que vai ter uma figura e ela é a responsável pelo sucesso daquele negócio, ela é a cara daquele negócio, e sim pulverizando e entendendo que são todas as partes que são importantes e a gente precisa dividir o trabalho para que a coisa dê certo, né? E aí eu fiquei pensando muito como que isso e essa organização e essa definição do Jeff me lembraram muito uma discussão que está em pauta, tem desde a super filósofa Cynthia Fleury, que é uma francesa, ela fala sobre a sociedade do cuidado, né? A ONG brasileira Think Olga publicou um estudo riquíssimo sobre a economia do cuidado, o governo americano está falando sobre um governo do cuidado, ou seja, tem um papo aí rolando, que não é novo, mas que está sendo reforçado com as crises atuais, que aí eu fiquei com vontade de perguntar para a Mari, que já está há tanto tempo aí vendo tantos negócios diferentes, e também pela perspectiva da tecnologia, o que o cuidado tem a ver com o propósito coletivo? Como é que isso está na engrenagem? Bom, eu vou puxar a sardinha para o meu mundo aqui, né, Isa? Eu acho que tem várias conversas em torno do cuidado, assim. Tem uma que, para mim, é direta, assim, a gente, quando fala em tecnologia, esse medo da automação, dos robôs que estão chegando e tal, tem uma coisa muito importante que é compreender o todo de uma outra pessoa, né? Que é ler na entrelinha, perceber emoção, perceber a energia, perceber quando não é sim, quando uma pode deixar, tipo, por favor, me ajuda. Você tem nuances do ser humano nessa visão de empatia que são muito difíceis para uma máquina. E elas estão muito conectadas com a história do cuidado. Então, assim, a gente fala muito que uma profissão do futuro é a profissão do cuidado por esse sentido, porque é garantido que o universo do cuidado você não vai facilmente delegar para uma máquina, para um robô, para uma AI qualquer. Assim. Será muito difícil, porque são skills muito humanas, né, que a gente tem. Isso é uma visão super futurista dessa conversa. Mas tem uma visão aqui da pesquisa também, que para mim é um ponto super importante da economia do cuidado, que a gente olha muito, eu tenho um estudo que chama Tsunami 60+, a gente está rodando até um Tsunami Latam aí de dados e uma versão atualizada Brasil de dados, que é olhar para um público... imperdível! Super recomendo! E a Isa já fez algumas coisas aí de ramificações desse estudo, mas a ideia é olhar para o público acima de 50 anos e enxergar esse mercado, porque a gente está vivendo muito mais do que a gente imaginou viver, né? A expectativa de vida está muito acelerada, o Brasil já tem mais avós do que netos, eu falo isso sempre, né? A gente acha que a gente é um país jovem, não é, a gente tem muitas pessoas maduras nesse país, e elas não são vistas, elas não são valorizadas, e essas pessoas
movimenta uma economia do cuidado muito grande, seja cuidando de pais vivos, né? Eles acharam que ia aposentar, tinha uma máxima, né? Vou aposentar e vou para a praia. Não é a realidade dos nossos sessentões nesse país. Eles aposentam e têm que continuar trabalhando para pagar as contas de pai vivo, mãe viva, ou alguém que eles têm que cuidar ainda, os cuidados para cima, que a gente fala, né, para gerações passadas, e provavelmente ele tem filho que voltou para casa, separou, trouxe o neto, ele cuida de outras coisas também. Então, a gente fala que essa geração sanduíche, que fica aí no meio, cuidando dos passados e do futuro, e achou que ia estar aposentado. Isso é uma grande tendência, a gente tem tido cada vez novas relações em que a gente cuida de mais pessoas, né? Financeiramente, emocionalmente, fisicamente, cuida da saúde de mais pessoas. Então, esse é um grande mercado. Quanto mais a gente viver, quanto mais a tecnologia e a inovação nos der qualidade de vida, para todos de preferência, e levando acesso a todos, com os empreendedores de impacto, a gente vai precisar melhorar essa economia do cuidado, produzir melhores produtos e serviços e valorizar esse mercado, porque todos nós teremos que cuidar de alguém e sermos cuidados. Não, e eu estava lendo sobre, né, o fato que o mundo ele é um lugar inóspito, ele tem que ser adequado para a gente sobreviver. Primeiro porque a gente é uma espécie estranhíssima que nasce incompleto, né? A gente nasce com a cabeça aberta. Então, a gente realmente precisa de ajuda para sobreviver, né? Tanto no começo quanto no fim da vida. E eu acho que isso diz muito sobre uma coisa que a gente vem falando cada vez mais, sempre no universo das tendências, que é da onde eu tiro todos os meus coelhos, nessa ideia do local, né? Desse retorno ao local. Então, como se durante a pandemia caísse uma ficha do quanto que a gente foi se desassociando do nosso entorno e o quanto que o nosso impacto ali na nossa rua, no nosso vizinho, quanto que ele é importante, o quanto que a escolha entre eu vou no mega supermercado ou eu vou na vendinha da tia fulana é uma decisão muito forte sobre o seu impacto também na sua rede local. E aí eu fiquei pensando, porque eu acho que, Jeff, ninguém melhor que você para contar um pouco para a gente o que até porque eu conheci sua mãe, eu sei que ela está aí mobilizada nessa coisa do local antes de você topar entrar nessa, mas o que a gente pode aprender da favela sobre a mobilização do local, o impacto na ação coletiva, né? Como é que a gente pode criar, investir em novas redes locais? Porque é aquilo que você falou, até quando a gente estava aqui no backstage, gente, que deu coisas do digital, e aí alguém da turma falou, a gente está fazendo gambiarra, e hoje gambiarra é inovação, né? Então, como é que a gente pode inverter essa ideia de que o que está legal está no asfalto e olhar para dentro das comunidades e o que a gente pode aprender? Eu queria que você falasse disso em primeira mão aí para gente. Show. Isa, a favela, ela tem um histórico de sobrevivência que fez com que ações coletivas fosse algo que, cara, tivesse dentro do DNA, né? Então, ou seja, desde sempre a gente teve que criar estratégias em coletivo para a resolução dos nossos problemas, né? Eu acho que agora, esse período da pandemia e o impacto que ele causou, principalmente nas comunidades, ele deixou muito claro e expôs bastante a capacidade que a gente tem de resolução dos nossos problemas em grupo. Então, ou seja, você viu as pessoas dividindo um pouco o que elas tinham, mas também criando estratégias para que pudéssemos estar compartilhando essas soluções com outras pessoas de forma que minimizasse também o sofrimento delas, né? Só que isso vem de muito tempo. A favela não começou a ter que se virar, né? A ter que criar suas próprias gambiarras de agora. Então, por exemplo, um exemplo muito básico que a gente tem em comum é a panela de pressão, né? Às vezes você tem um beco de casas e que tem 7 famílias morando e todas elas compartilham a mesma panela de pressão, sabe? Isso dá super certo e às vezes essas pessoas passam anos. E isso é uma ação assim, coletiva com um propósito gigantesco, porque todo mundo acaba sendo ali beneficiado por aquela panela de pressão e acaba que a comunidade também se fortalece através desse processo onde
um ajuda o outro. Fora isso, até o próprio crescimento da favela. O crescimento desgovernado da favela também vem como consequência de uma ação coletiva, né? Então, ou seja, se você vai construir uma casa no alto do morro, o exemplo aqui do Turano, que é uma comunidade onde não tem como se locomover de carro ou o caminhão, e aí as pessoas se ajudam, elas formam seus próprios coletivos, e ali elas se organizam, e todo mundo sobe esse material, e essa casa fica pronta, e aí essa pessoa tem uma moradia ali digna para ela poder estar sobrevivendo. Então, esse histórico de sobrevivência fez com que a gente fosse adquirindo experiência, inventando com uma velocidade que fez com que a gente, às vezes, tenha essa expertise no estalar de dedos, né? E muitas das vezes essas pessoas nem percebem que elas estão atuando de forma coletiva, porque, assim, cara, com muita segurança eu posso falar que na grande maioria das vezes não tem ninguém liderando esse processo, não tem uma pessoa que assume a responsabilidade de líder e começa a organizar essa ação para que o resultado seja positivo. Simplesmente elas entendem e fazem parte desse problema, passam a atuar nisso de forma comprometida e a solução aparece, e a coisa acontece. Então, acho que se a favela pudesse se externar e falar sobre qual seria a grande lição de aprendizagem disso, é o diálogo, né? Esse papo reto, é eu dizer que, cara, eu preciso de você porque amanhã eu sou a pessoa que vai estar ali te solucionando meu problema hoje, eu sou essa peça fundamental para que você solucione o seu problema ali no futuro. Então, a ação coletiva é algo que está no nosso DNA, né? Cresceu junto da favela. Eu acho que isso precisa ser visto, entendido, falado, discutido, porque eu acho que hoje a gente tem um problema de diálogo horrível. Hoje, na modernidade, a gente fala com esse negócio aqui, não diz nada, né? O negócio do smartphone. Então, a gente fala, não diz nada, não resolve coisa nenhuma, fica tendo um monte de discussão, cancelamento, não sei o quê, e a gente precisando cada vez mais desse instinto de o que eu aprendi com a minha amiga Giane Broco, que é especialista em biomimética, que é o comportamento de cardume, que é o comportamento de todo mundo precisa de todo mundo, não tem essa. Então, você sou eu sou você, e como é que a gente vai adiante? E eu acho que dentro hoje, tudo que a inovação aberta, a economia criativa está propondo, vem dessa necessidade de colaborar para sobreviver, que é milenar, que vem lá de trás de quando a gente ainda, né, vivia em tribos e comunidades de verdade espalhados e independentes, e a gente precisava sobreviver e todo mundo precisava ter o seu papel. Então eu acho que muito de falar de propósito coletivo qual é o papel de cada um, porque esse é o grande dilema ainda do grande quebra-cabeça, né, de como que a gente vai solucionar os problemas micro e macro. E aí, por isso mesmo que eu queria falar um pouco sobre, a gente entendeu um pouco os termos, o que realmente está faltando dessa colaboração, desse diálogo. Mas, Mari, fiquei pensando aqui, você que acompanha entre as suas pesquisas e a sua plataforma os negócios mais interessantes do Brasil e do mundo, será que você pode dar uma dica assim, de o que leva um projeto do sonho de um formato experimental, de um deixa eu fazer aqui na cozinha da minha casa, vou experimentar esse robozinho para ver se ele realmente limpa a água ou transforma a luz em energia ou qualquer coisa, estou falando aqui uns bem básicos, para algo que seja acionável, escalável no uso coletivo, né? Ou seja, do micro para o macro, assim, como é que você aprendeu? Cara, eu até comentando no que você e o Jeff estavam trocando aí, eu tenho um prazer de trabalhar no mercado de negócio de impacto, exatamente porque aqui não dá para ter separação, assim, a gente precisa botar na mesa para conversar o dinheiro, o investidor, o mercado, os negócios, e precisa colocar na mesa o problema, as pessoas que são pessoas de humanas e que são pessoas que têm outra visão de mundo, gente com experiência, gente sem experiência, o usuário, o cliente, quem paga a conta, quem vai ser beneficiado.
não dá para a gente criar essa polarização que a gente está vivendo, um mundo muito separado. A gente tem que fazer junto. Ninguém vai resolver um problema social e ambiental, ou parte de um problema social e ambiental, brigando, né? A gente tem que resolver o problema pensando em todos os ângulos possíveis daquele problema para solucionar. Então, parte do segredo para mim, desses empreendedores de impacto e desses negócios de impacto, é muito, ser apaixonado pela solução, ou pelo meu negócio, ou pelo que eu faço, é ter uma paixão pelo problema, né? Que é gostar de olhar para o problema e falar, peraí, como é que nós vamos resolver isso aqui? E aí você junta gente para te ajudar a resolver isso aqui, entendeu? Você vai juntando, assim, nesse mineirês meu aqui, mas é isso mesmo, você vai trazendo pessoas que têm a paixão também para resolver aquele desafio, e aí você vai adaptando e aprendendo. A gente, lá no Hydra, tem um monte de tombos e cachaças, né, no Hydra Podcast, porque é isso, você tem um dia que você está tomando uma cachaça, comemorando uma vitória, no dia seguinte leva um tombo e fala, ai meu Deus, precisa de um colo porque você quer desistir. Esse é o processo de empreender, e a gente só faz porque está fazendo junto, e tem gente para te ajudar, o dia que você estiver feliz, gente para comemorar quando dá certo, né? Então eu acho que começa com essa paixão pelos problemas e para juntar pessoas que estão a fim de resolver esse problema. E aí, para trazer algumas coisas concretas, diz assim, putz, lá no Hydra a gente entrevistou, por exemplo, o Fábio Bolsinhas, que eu adoro, ele era um super executivo de empresa e queria fazer algo com propósito, aquele desejo de fazer algo a mais, e ele resolveu um problema que assim, ninguém gosta de enfrentar, que é o universo do telemarketing, por exemplo. O Fábio tem a Home Agent há um tempo, ele trabalha como home office, né, trabalhar de casa, há 10 anos que ele faz isso, que é o quê? Tirar as pessoas dessas idas e vindas do trânsito maluco em São Paulo, Rio, essas cidades maiores, então, tirando as pessoas da comunidade para levar para um centro, para ficar preso 8 horas numa caixa, atendendo telefone, uma profissão super estresse. Ele falou, não, pera, nós temos um problema que é uma qualidade de vida de uma profissão que é telemarketing. Outro tem um problema de transporte, de ficar levando gente, as pessoas que perdem horas e horas no trânsito. O terceiro problema, as mulheres que precisam cuidar de filho e trabalhar e, ao mesmo tempo, não tem condições de pagar uma creche ou pagar uma escola ou ter alguém que olha essa criança enquanto ela está trabalhando. E também os aposentados e as mulheres que aposentam, por exemplo, que é um outro desafio. Aí o que ele fez? Não, nós vamos fazer telemarketing home office e assíncrono, ou seja, você trabalha 3 horas de manhã, 3 da tarde, você encaixa o seu dia. E ele gerou um super negócio de impacto, porque ele gera renda localmente, porque essa mulher, principalmente mulher, porque o foco dele era esse, tá, gente? Ela consome na comunidade, ela come lá, ela cuida dos filhos, ela gera negócio, ela gasta o dinheiro dela lá, em vez de gastar no centro. Ela não gasta com transporte, ela melhora a qualidade de vida. E ela vai qualificando, assim, a qualidade do telemarketing, que é o problema do cliente original, que é a empresa que precisa contratar o telemarketing. Então, assim, é sempre um processo em cadeia, que é muito legal. E tem vários, assim, você pode falar eu lembrei também do Rodrigo, que foi outra entrevista lá do podcast do Hydra, que é da Green Mining. O Rodrigo olha para o lixo e fala, pera, vamos minerar esse lixo, porque tem dinheiro aqui. E tem gente que paga por isso. Então ele vai lá e olha para todos os bares, ele começou com os bares do interior de São Paulo, falava, não joga fora os cascos de vidro, se você separar, que é uma lei, você precisa separar, eu não vou te cobrar nada para ir buscar. Mas você vai ter que me entregar limpo. Só preciso que você separe e deixe limpo. Aí ele vai e combina com os catadores que param de ter que separar no lixo sujo, um ambiente super horrível, para catar direto, limpo, no bar. Aí eles conseguem vender mais caro esse vidro, porque ele está limpo e preparado. O Rodrigo entrega esse vidro em volume para um outro lugar, que vai ser transformado e vendido, enfim. Ele faz isso com vários materiais, minerando os lixos na cidade, gerando emprego e renda para esses catadores com mais qualidade e também entregando um produto para quem precisa usar reciclados e refazer o negócio. Então, é um ganha-ganha de todos os elos, assim. Então, todo dia, gente, eu adoro. Eu podia ficar aqui listando muitos negócios que a gente conheceu e, para mim, é isso, essa visão de cadeia. Eles não vão resolver um problema social ambiental resolvendo só um pedacinho. Eles vão ter que entender todo esse ciclo do processo. Eles têm que beneficiar todo mundo para que todo mundo tope construir junto esse futuro, esse propósito coletivo de, no caso do Rodrigo, melhorar ou eliminar o lixo, no caso do Fábio Bolsinhas, gerar qualidade de trabalho para essas mulheres que estão na periferia, e por aí vai. É muito legal. Tem muita coisa legal, gente. Posso ficar aqui, vamos fazer outro Rock in Rio, um Manorama só de negócios de impacto, porque tem muita gente legal para conhecer.
Por favor, porque a gente acompanha, a gente é louca para ir para o Slush, que é um evento disso, que acontece na gringa, a gente tem umas vontades de poder fazer um por aqui. Fica a dica. Boa. Bom, a gente está chegando mais para o final. O propósito coletivo é um assunto muito mais denso, vocês podem depois acompanhar, a gente está... a Deson, no caso, a gente está fazendo um projeto que lança hoje no nosso Instagram sobre o propósito coletivo, que a gente vai aprofundar cada um dos termos e temáticas que rolaram por aqui. Mas eu acho que tudo, né, tem a ver com sonho. E, cara, eu conheço a história do Jeff, eu sei que além de muita garra, de muito corre, de muitas chances, tem muito sonho, tem muito coração, né, o Jeff está aí com quase 200 crianças praticando esportes, aprendendo sobre robótica, aprendendo sobre tudo isso, e eu queria saber se você tem algum conselho, Jeff, para ajudar quem está assistindo e sonha em transformar alguma coisa perto deles, porque eu acho que a Mari deu aí a dica prática, então transformar em cadeia e tal, e queria que você falasse aí um pouco da sua perspectiva, porque com você sempre dá, então como é que é isso? Isa, o ano de 2020, ele despertou um sentimento no brasileiro que ele foi muito bonito de se ver, que foi um sentimento da solidariedade. Esse sentimento, ele conseguiu romper a barreira da polarização que o nosso país vive hoje, e todo mundo começou a se ajudar, todo mundo a olhar um para o outro com um olhar mais empático, e começou a investir na sua economia emocional a partir da ação de se colocar no lugar do outro. Acho que um conselho que eu dou é que a gente torne isso um hábito. Que o brasileiro, o português, ou as pessoas que estão ouvindo a gente, consigam enxergar que a gente precisa continuar fazendo isso independente de uma pandemia. Independente do problema que temos hoje, que ele é muito pontual, a gente precisa continuar se ajudando sempre. Os projetos sociais que atuaram na linha de frente no combate aos impactos do vírus, eles continuam atuando em outras frentes, agora nesse período em que a gente está tendo um relaxamento maior das medidas de distanciamento. Mas esses projetos continuam necessitando de recursos financeiros, de apoio metodológico, eles continuam precisando se conectar com pessoas que vão co-criar essas soluções juntos. O conselho que eu dou é que, cara, se conectem, vamos fazer isso junto, vamos fazer isso em rede. Considerem o Favela Radical uma opção para que vocês possam fazer isso. Mas, além do Favela Radical, temos diversos outros projetos atuando aí na linha de frente contra a vulnerabilidade social e que são histórias incríveis, que são projetos que estão sendo liderados por empreendedores extraordinários. Então, depende do seu apoio, que depende do seu conhecimento, que depende dos seus recursos, para que ele possa também ter o seu momento disruptivo e decolar aí com esse foguete até aonde, sei lá, não tem mais limites, sabe? Eu gosto de dizer que a gente tem que a gente está muito preocupado em ir para Marte, que a gente precisa primeiro se preocupar um pouquinho. Eu sei que a Maria dos espaços, ela sonha em ir para o espaço, eu não estou querendo falar disso, mas a gente está precisando, né, ancorar aqui também e materializar e se juntar para falar as coisas, então, e para fazer as coisas acontecerem, né? Eu não sei, vocês me inspiram muito. Eu trabalho realmente na parte de comportamento, menos na parte tangível, então eu fico muito admirada e maravilhada, eu fico andando atrás, vendo o que a gente pode unir, como que a gente pode abrir conversas. Então fica o convite para todo mundo que ouviu a gente aqui, procura a gente, manda pergunta, manda coisa no Instagram, não sabe, pergunta, porque eu acho que o grande problema que a gente tem também nesse diálogo é esse medo, né, de errar. Eu brinco sempre, falo para os meus alunos, a pergunta errada é aquela que você levou para casa, que eu nunca vou poder responder e que eu nunca vai dar a chance para essa troca, para esse diálogo, onde eu vou acabar aprendendo com você também, né? Então, a gente entender que é muito menos sobre o protagonismo e mais como que a gente pode funcionar em rede, como que a gente pode funcionar junto.
Então, eu não sei se vocês têm alguma última coisa que vocês queiram falar. A gente tem um restinho de tempo aqui. Eu Se quero despedir deixar aí, gente. uma coisa que o Jeff falou e fiquei mexida aqui, porque eu lembrei. Nas pesquisas, a gente faz um mapa nacional de negócios de impacto desde 2016, né? E a gente sempre pergunta para os empreendedores, assim, o que você precisa? Aí tem uma lista, né? Preciso de dinheiro, igual o Jeff fez ali. Preciso de mentoria, preciso... Vai tendo uma lista enorme. Mas tem uma coisa que é muito interessante, que é eu preciso de colo. E colo é bem humano, é ser acolhido, é trocar, ter alguém para você poder desabafar, chorar as pitangas, ter alguém para te dar força de que você está com mais dificuldade. Então, essas redes, né, o coletivo, esses grupos para que você possa trocar ideia, para pedir ajuda. Gente, alguém me arruma tal coisa, me empresta a panela de pressão, vamos fazer isso. Isso é fundamental para que essa teia de empreendedores sociais, para empreendedores de negócios de impacto, para que a gente consiga se movimentar, porque no final do dia, essa parte nossa humana precisa vir e mexe de colo, assim. Então, eu super recomendo que vocês se conectem com redes, se vocês gostam de negócio de impacto, querem empreender socialmente, querem trabalhar com mais propósito. Cara, conectem a pessoas e troquem na rede, façam perguntas, como a Isa disse. Para fazer jabá aqui, entra lá no @HidraPodcast, escuta as entrevistas, as histórias desses empreendedores, busca lá na Pipe Social casos de negócios que possam te inspirar. O Jeff está lá. Busca mais gente para trocar, porque é isso, a gente tem momentos difíceis, aparecem Covid que a gente não estava esperando. Se a gente não puder pedir colo, é difícil demais. Linda. E você, Jeff, despedida aí? Isso, eu queria deixar uma hashtag que a gente tem aqui como valor do nosso projeto, que é: e se sentir medo, vai com medo mesmo. Só não pare, porque a sua ação pode ser a resposta da oração de alguma dessas famílias à noite. Tamo junto. Não tem nem o que falar depois dessa, gente. Obrigada por ficarem aqui até agora com a gente. Curtam toda a programação do Manorama, tem muita coisa bacana. É um evento gratuito, online, com propósito. E, como diz o Jeff, vamos que dá. Obrigada pela atenção. Boa.